Lendo o livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 2, diz assim: Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Querido, eu lendo esse texto, veio ao meu coração. Ele foi desprezado, ele foi humilhado porque ele se humilhou primeiro. Viu, queridos? Agora, quando eu estava vendo aqui, ele era como uma raiz de uma terra seca. Você já viu uma raiz, uma terra seca? É muito feia. É muito feia. Você já viu uma parreira de uva? Aqueles pés de uva, quando está na época não dos frutos, não das folhas, só o caule ali, alguns ramos, é muito feio, não é verdade? É muito feio. Parece um galho seco, parece uns paus secos. Jesus Cristo, ele foi feito feio desta forma. Não tinha nada nele que nos agradasse. Não tinha nenhuma beleza nele que nos agradasse. Aí eu fiquei pensando o seguinte: mas que beleza tinha em mim para que ele me aceitasse? O que tinha de bom em mim para que ele me aceitasse? Que vantagem? Ele achou alguma vantagem, alguma coisa que justificasse de ele ter me amado tanto? A palavra do Senhor diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Homem de dores. Mas quando ele estava naquela situação de sem beleza e nem formosura, não tinha nada nele que agradasse, sabe por quê? Porque ele tinha nos atraído nele. Ele diz em João 12:32: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Dizendo de que gênero de morte estava para morrer. Quando o Senhor Jesus Cristo assumiu quem eu era, ele ficou daquela forma. Como é difícil nós enxergarmos que somos essa feiura, essa desgraça, essa situação horrível diante de um Deus santo, santo e santo. Mas quando o Espírito de Deus ilumina os olhos do nosso coração, nós percebemos quem realmente somos, ele nos conduz a arrependimento, porque ficamos sabendo que ele se tornou quem nós éramos, para que pudéssemos ser aquilo que ele é.
Ele quer nos fazer parecidos com Ele. Mas ninguém entra nesse processo de ser parecido com Jesus senão nascer de novo. Começa esse processo de Deus trabalhando em nossas vidas para sermos parecidos com o Senhor Jesus, não parecidos com o Senhor Jesus crucificado, porque ali na cruz ele assumiu a forma do pecador perdido, caminhando para o inferno. Ele se tornou aquele que não conheceu o pecado. Deus, o Pai, fez Jesus Cristo pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Quando ele nos ressuscitou, ele vem viver em nós, na sua real beleza, não na sua situação como ele estava ali na cruz do Calvário. Porque ele vem viver, quem vem viver em nós é o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Aquele que venceu a morte, venceu o diabo, venceu o império das potestades, ele venceu a carne, ele venceu o velho homem, ele me venceu, ele nos venceu. E nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos dando uma nova vida para um novo viver. Porque tínhamos que crer em nossa morte e ressurreição juntamente com o Senhor Jesus para sermos transformados em nova criatura. No livro ainda de Isaías, capítulo 22, versículo 14, ele diz: mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Se não morrer, não vai viver para Deus. Não vai viver para Deus. Quem disse é morrendo que se vive para a vida eterna? Santo Agostinho? São Francisco de Assis? Um desses homens de Deus diz, é morrendo. Ele ficou sabendo. Se eu e você não crermos que morremos com Jesus, morremos em Jesus, morremos com Jesus, mas fomos sepultados juntamente com Jesus e fomos ressuscitados juntamente com Jesus, e nessa ressurreição, ganhando vida, ganhamos a vida do Senhor Jesus Cristo no nosso interior, para ter um destino eterno com o Senhor Jesus Cristo. Não tinha nada em mim, nem em você que agradasse a Ele. Mas Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Louvado seja o Senhor nosso Deus.